E deixa eu perguntar algo a você. Já prestou atenção de que o medo sempre corre mais rápido do que o milagre? E parece que todas as vezes que nós somos confrontados na vida, somos confrontados primeiro pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, para só então experimentarmos o milagre. Eu quero dizer a você e colocar isso ao seu coração, para que você possa, no dia de hoje, refletir sobre a sua vida. Refletir a maneira como você tem entregue a sua mente. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender que o maior propósito de Deus conosco é transformar a nossa natureza do homem caído para a nova natureza do homem restaurado em Cristo Jesus. E não apenas nas ações, mas principalmente nos nossos pensamentos. Porque o medo não é apenas a insegurança do que vejo, é sobre um sentimento, é sobre algo que dentro de mim brota, mesmo tendo uma palavra de promessa. Me deixa ler um texto com você este dia, para que nós possamos mergulhar numa reflexão. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, nós vamos ler o livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 10. Me permita ler com você. Esse texto trata do momento em que o povo vai atravessar o Mar Vermelho debaixo de uma ordem de Deus para que eles saíssem do Egito. E o texto diz assim, que ao aproximar-se o faraó, os israelitas olhavam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olhe para cá. Quem tirou o povo do Egito foi o próprio Deus e não Moisés. Moisés não foi o que tirou o povo. Moisés foi a ferramenta que Deus utilizou para tirar o povo. E é aqui que eu quero dizer a você. O que tira você de determinados lugares, circunstâncias, são as palavras do Senhor. E não as ações, as atitudes, os fatos. É sempre Deus te liberando uma palavra. Mas sabe qual é a maior dificuldade da nossa vida? É não nos tornarmos escravos das circunstâncias que já enfrentamos. Esse povo foi escravo durante muito tempo. Aí vem Deus, com a sua mão forte, com o propósito dele, e remove aquele povo, retira aquele povo daquele Egito e promete levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. E o texto diz que enquanto eles estavam marchando para um lugar onde Deus havia determinado, a uma região específica, aonde Deus manda que eles acampem, aparece Faraó, seus carros, seus cavaleiros. Então o texto que nós lemos diz assim que eles, ao avistarem Faraó e todo o exército de Faraó, eles têm medo, eles se aterrorizam, eles entram em desespero, ao ponto de dizer que eles clamam ao Senhor e falam a Moisés, era melhor ser escravo para sempre do que encontrar libertação. Ou melhor, era melhor tornar-me escravo para sempre do que viver o milagre. Não, eles dizem era melhor ser escravo para sempre do que morrer. Porque o medo da morte falou mais alto que a promessa. E esse talvez seja o meu e o teu maior problema. Egito na Bíblia não é apenas um espaço geográfico, não é apenas uma plenitude do mundo. Egito fala de um sistema de escravização de mente. Como na minha mente, na tua mente, os pensamentos de destruição, de negatividade, daquilo que vai dar errado, que vai ser o problema, chega primeiro do que a fé, do que a confiança. Como na minha mente eu tenho mais confiança de que as coisas vão dar errado do que as coisas darem certo. É muito difícil. Alguém quando recebe uma notícia terrível, uma notícia difícil,
um problema que chega imediatamente, confronta o equilíbrio da vida, você acreditar que aquele problema é para a manifestação de um milagre. Você sempre pensa na dificuldade, na incerteza, na extensão, na dor, porque a nossa mente ainda está escrava daquilo que já sofremos, passamos, porque a nossa segurança ainda estão nas coisas que vemos e não quem liberou a palavra ao nosso respeito. Me deixa dizer algo a você este dia. Sabe que esse sistema de pensamento precisa ser combatido, porque se na minha mente o medo chegar primeiro do que a promessa, significa que eu ainda estou preso na velha forma de viver e não na nova natureza que recebi de Deus. Esse povo recebeu uma palavra, uma direção, um norte. Deus deu para eles um líder, um guia, um caminho. Deus conduziu eles, inclusive, aonde eles deveriam estar, permanecer. Mas mesmo assim, quando avistaram uma notícia ruim, Faraó vindo, o medo tomou conta. E eles desejaram permanecer escravos. E talvez, com medo de avançar, você tenha se tornado escravo. Me deixa eu te mostrar isso num plano atual. Já viu alguém que é dono de uma empresa, que tem um negócio e por alguma circunstância, aquela pessoa que trabalhava no caixa da sua empresa o roubou, tomou o dinheiro escondido? O que ele faz da próxima vez? Ele manda o funcionário embora, só que ele coloca câmeras de segurança. A partir daí ele vai contratar um próximo funcionário, porque ele tem que confiar em alguém naquele serviço, mas ele não volta mais a acreditar da mesma forma. A próxima pessoa nunca o roubou, a próxima pessoa nunca teve um mal nesse sentido, mas porque ele foi decepcionado, frustrado e teve uma notícia que o amargou, o frustrou, ele jamais volta para o mesmo lugar de confiança. Assim são construídos pontes de escravidão na minha e na tua mente. Pontes que me escravizam às circunstâncias que já enfrentei. Quer ver pessoas que já foram frustradas por liderança, decepcionadas por liderança, quando mudam de igreja, quando mudam do ambiente em que professam a sua fé, geralmente dizem a mesma coisa. Eu não quero me doar mais, eu não quero me colocar mais, porque eu já fui muito frustrada, muito machucada, muito ferida. Isso são sistemas egípcios que você prendeu na escravidão. Você se tornou escravo daquilo que já enfrentou. E é por isso que é tão difícil voltar a fazer as mesmas coisas com o coração como você fez a primeira vez. Ser liberto não é apenas ter liberdade de escolha. Ser liberto é fazer as coisas certas com o mesmo coração de Deus. Eu quero te convidar a acreditar que Deus tem promessa antes de colocar o medo no teu coração. A saber que Deus faz antes de você achar que Deus te esqueceu. A lembrar-se que o nosso Senhor é o que controla todas as coisas na face da terra. E eu e você somos dependentes porque Ele é soberano em nossa história. Ou seja, se você crê que Deus cuida de tudo, você precisa crer que antes do medo chegará o milagre. Deus já tem um milagre pronto na minha e na tua vida. Só que quando o medo vem, quando a incerteza bate, talvez é do milagre que nós estamos abandonando, fazendo o que esse povo fez, dizendo, eu prefiro continuar escravo do que morrer. Não a morte, a vida, você conhece a história. Aquele povo viu a morte daquilo que escravizava. E eu estou te chamando, no dia de hoje, a você matar aquilo que até hoje tem te escravizado. Volte a sua mente em Cristo, volte a tua confiança nele e que Ele abençoe seu dia, sua casa, sua vida, sua família. Que o Senhor guarde você por onde você estiver e passar. Que a bênção do Senhor seja sobre ti em todo o tempo. Se essa palavra fez sentido ao teu coração, compartilhe com alguém, transmita a alguém, dê o seu curtir, compartilhe essa nossa página. Tem sido um tempo tão especial para nós propagarmos o Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe.